Um minuto. Ok, pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Todo mundo em casa, né? Tranquilo, tomando conta de vocês, de suas famílias, tá? Nós vamos começar mais uma aula aqui de Direito Constitucional 2, do terceiro período, e vamos trabalhar hoje o assunto da organização do Estado. Muito bem. Para a gente começar a entender a organização do Estado, obviamente, a organização do Estado brasileiro, eu gostaria de fazer uma pequena retomada com vocês das formas de Estado existentes. Talvez esse seja um assunto que vocês já tenham tido um contato, principalmente para aqueles que já estudaram Teoria Geral do Estado, TGE. Mas eu sei que às vezes tem uns que não viram e tudo, então, só para eu relembrar para vocês, nós temos basicamente duas formas principais de Estado, que são o chamado Estado federado, também chamado de federação. O que nós vamos avaliar? Principalmente a questão da centralização ou descentralização de poderes. Então, num Estado unitário, nós temos que unitário nos remete a o quê? Um único centro de poder. Então, o Estado unitário é um Estado rigorosamente centralizado, existindo um só poder para o mesmo povo. Imaginem, para isso ser possível, vamos imaginar no mundo atual, nós temos que ter um Estado pequeno. Porque se for um Estado com um território muito grande, é muito difícil um único centro de poder dar conta de administrar tudo, tá? Então, por exemplo, já dá para a gente imaginar, Brasil hoje é Estado unitário? Não dá, né? Olha a extensão territorial do Brasil. Imaginem se nós tivéssemos apenas um centro de poder para administrar o Brasil inteiro, tá? Qual seria um grande exemplo hoje no mundo de um Estado unitário? Mônaco. Mônaco é um exemplo de Estado unitário. E pensem, é bem até lógico, por quê? A extensão territorial de Mônaco é muito pequenininha, então é muito tranquilo ter apenas um centro de poder. O Brasil, nós já fomos um Estado unitário. Quando? Quando éramos Brasil colônia. No Brasil colônia, pensem, nós tínhamos um único centro de poder que administrava o Brasil inteiro, que era Portugal, tá? Então, ali nós éramos Estado unitário. Hoje, não mais. E aí nós temos o outro, que é o Estado federado, também chamado de federação. E aí é exatamente o contrário do Estado unitário. Aqui nós vamos ter o quê? Vários centros de poder. Agora, o que é mais interessante nesse Estado federado ou federação é que esses centros de poder, apenas um deles vai ter soberania. Todos os outros
terão autonomia. Então, nós vamos trabalhar muito essa questão nesse tópico de organização de Estado, que é essa diferença de autonomia para soberania. Então, o que que acontece? Vamos imaginar, nós aqui moramos em Belo Horizonte e estamos submetidos às normas da União Federal, do Estado de Minas Gerais, do município de Belo Horizonte. Ou seja, nós temos vários centros de poder que nos administram, que seria o centro municipal, o centro estadual e o centro federal, tá? Então, é um poder aqui descentralizado. Agora, por ser uma federação, apenas um terá a chamada soberania. Os demais terão autonomia. Então, qual que seria o conceito de uma federação? É uma união de estados que, ao ingressarem na federação, preservam a autonomia, mas perdem, cedem a soberania para um ente que passa a ser o ente federal, passa a ser o ente que chamamos de ente central. Então, o ente central passa a ter soberania, enquanto todos os outros passam a ter a autonomia. Já já eu vou aprofundar um pouquinho com vocês nessa diferença de soberania e autonomia. Então, com base nisso, nós já podemos tirar a primeira conclusão, que é: hoje, nós, Estado brasileiro, não somos um Estado unitário e somos, sim, um Estado federado, uma federação. E aí nós podemos começar a discutir um segundo tópico, que é o surgimento da federação. Quais são as formas pelas quais uma federação pode surgir? E nós temos duas formas. A primeira forma é a chamada surgimento por agregação. Esse surgimento por agregação aparece muito também na doutrina, nos artigos, como forma centrípeta de movimento. Então, vamos pegar o conceito um pouquinho lá da física, né? Por que que essa agregação é chamada de movimento centrípeto? Centrípeto é de fora para dentro. Então, por que que a forma de agregação é de fora para dentro? Porque nós teremos vários estados que têm soberania. Só que eles resolvem se unir, criando um ente central, então, de fora para dentro. Eles pegam esse ente central, dão a ele a soberania que eles tinham e mantém a autonomia. Tá? Então,
movimento centrípeto, também chamado agregação, porque são vários entes que têm soberania. Cedem para dentro, para o centro, a soberania para esse ente central, mantendo a autonomia. Melissa, tá me falando que tá travando? Tá travando, gente? Tá, tem alguns... Às vezes, né, gente, aqui é uma conjugação de esforços, né? Tem que ser a minha internet, o meu computador, com o computador de cada um de vocês. Então, aqui, a aula está sendo gravada, tá? Eu só preciso saber se eu sumir aí para todo mundo, vocês me avisam, tá? Porque tem gente aqui que está me falando que está normal. Miriam, vou mandar o resumo, sim, escrito da aula, tá? Os 2 canais agora que nós temos para material é o AVA, né, que é o sistema EAD da faculdade, já tem bastante coisa lá, e vou continuar também disponibilizando no Google Class para vocês. Tá? Então, igual eu mandei resumos das outras matérias, vou mandar dessa também, viu? Não preocupa, não. E não deixam, né, gente? Não é porque a gente virou esse modelo remoto de aula, não deixem de pegar a doutrina, tá? Muito importante vocês estudarem pela doutrina. Espera aí que passou. O Bruno tá sugerindo aqui para todo mundo desligar a câmera, que parece que aí fica mais leve, trava menos, né? Pode ser. Espera aí que me passou uma pergunta aqui. Matheus. Professora, neste caso, o presidente da República seria a soberania e os governadores e prefeitos são autonomia? Olha só, não vamos falar aqui das pessoas. Não é questão de presidente, governador e prefeito. Nós estamos falando de organização do Estado, tá? E não de organização dos poderes. Quando a gente fala de organização do Estado, o seu raciocínio está quase que perfeito no que você quis dizer. Presidente, governador e prefeito é a representação do Estado membro e do município. Então, eles detêm autonomia e não soberania. Tá? Então, autonomia. Ok? Isso, a Daniela está falando que tudo que está no AVA está no Classroom. Exatamente. Tá? E eu vou continuar fazendo isso, disponibilizando nas 2 plataformas aí para, de alguma forma, vocês terem acesso. Então, continuando, surgimento dessa federação, essa forma de agregação. Nós temos vários entes que têm soberania, resolvem criar um ente federativo central, vão ceder para esse ente central a soberania e manter a autonomia. Foi o caso do Brasil? Não. Nós não surgimos, nossa federação não surgiu por agregação. A nossa foi pela outra forma, que é a segregação. Quem que foi a agregação? Estados Unidos. Porque como que surge a Federação Norte-Americana? Nós tínhamos as 13 colônias. As 13 colônias eram estados que tinham
soberania. Cada estado das 13 colônias era soberano. O que eles resolveram? Se unir. Mas aí eles resolveram criar um ente central. Cederam para esse ente central a soberania e mantiveram a sua autonomia. Então, percebam, o movimento é de fora para dentro. O Brasil, então, é da forma de segregação, que é a segunda forma de surgimento de uma federação. Na segregação, o movimento é centrífugo. Movimento centrífugo. O que é centrífugo? Do centro para fora. Por que no Brasil a nossa federação surge do centro para fora? Porque, igual comecei falando com vocês, nós éramos um estado unitário. Nós tínhamos um único centro de poder, Brasil colônia, que era Portugal. Só que aí, exatamente pela extensão territorial brasileira, começou-se a perceber que um único centro de poder não ia conseguir administrar isso tudo. Então, esse poder teria que ser dividido, teria que ser repartido. Então, algo que estava centralizado foi dividido. Então, olhem só, de dentro para fora, movimento centrífugo, tá? Então, essa segunda forma de surgimento de uma federação se dá por segregação, quando, através de um movimento centrífugo, um único centro de poder se descentraliza politicamente, criando vários outros centros de poder. Lembrando que esses vários outros centros de poder detêm autonomia, porque aquele único central ainda continua tendo a soberania. Tá certo? E é aqui que nós temos a formação da Federação Brasileira. Muito bem. Falando de Federação Brasileira, o que nós teremos? A Federação Brasileira, gente, surgiu no Brasil em 1889. Foi um decreto, que foi o decreto número 1, que instituiu a forma federativa no Brasil. E aí, essa forma federativa foi consolidada na nossa primeira Constituição Republicana, que foi a Constituição de 1891. Desde então, desde a Constituição de 1891, até a última, 1988, e todas aqui passamos, nós sempre mantivemos a forma de federação. E aí, o que nós vamos ter aqui no Brasil? Seria muito interessante vocês pegarem a Constituição, tá, gente? Quem tiver aí para acompanhar a aula comigo. Primeira coisa, lá no artigo 1º da Constituição Federal, nós temos lá a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E
Além disso, lá no artigo 18, que começa justamente o título 3 da Constituição Federal, que é a organização do Estado, o artigo 18 determina a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Então, olhem aí, todos têm autonomia. Já já nós vamos destrinchar isso aqui um pouquinho melhor. O que eu quero dizer para vocês é: a nossa federação é formada pela União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Lembrando que os municípios, antes da Constituição de 1988, eles não eram considerados entes administrativos. Então, eles eram descentralizações do próprio Estado membro. O que significava que, antes de 1988, municípios não tinham autonomia igual eles têm hoje, tá? E isso é muito diferente, né? A estrutura é muito diferenciada. O que vocês têm que tomar bastante cuidado é que a gente fala muito na questão dos territórios federais, tá? Territórios, nós vamos oportunamente também falar deles. Os territórios não fazem parte da nossa federação. Territórios não são entes federativos. Eles são descentralizações da União Federal. O que significa que não tem autonomia. E isso está bem claro, se você for pegar o artigo 18, ele diz assim, lá no parágrafo 2º, os territórios federais integram a União. Tá? Então, eles são descentralizações da União Federal. Até aqui, acredito que está tudo bem, né? Não apareceu nenhuma pergunta. Se quiserem, é só me interromper ou colocar aqui para a gente responder. Ainda de federação, antes de começarmos especificamente na nossa, nós temos lá no artigo 1º da Constituição Federal os fundamentos da República Federativa do Brasil. Alguns já devem ter estudado e ter visto esse assunto, outros não. Vamos só retomar rapidamente, porque tem a ver com a nossa matéria. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Quais são os fundamentos, então, da nossa federação? Primeiro, soberania. Primeira coisa, o que é soberania? Por que eu estou falando tanto para vocês aqui que, numa federação, nós vamos ter um ente federativo dotado de soberania, que é aquele considerado central, e os outros terão autonomia. Porque a soberania está ligada à supremacia. Tá? O significado de soberania é esse, é a supremacia do Estado. Então, imaginem, realmente não dá para, numa federação, nós termos 2 ou mais entes federativos dotados de supremacia. Porque senão, se eles não chegassem num acordo, como que resolveria essa questão? Tá? Então, a supremacia tem que ser realmente de
um só ente federativo. Isso é a soberania. Depois nós temos a cidadania. Nós acabamos de estudar a questão da cidadania, quando falamos da nacionalidade. O que é a cidadania? O cidadão é aquela pessoa que está no exercício dos direitos políticos. É aquela pessoa que pode votar e ser votado, tá? Então, a cidadania é a titularidade para o exercício dos direitos políticos. Depois temos inciso 3, que é extremamente relevante, a dignidade da pessoa humana. E com certeza vocês já ouviram falar nessa dignidade 1000 vezes, praticamente em todas as disciplinas. Por que isso? Porque hoje, dignidade da pessoa humana, ela vem sendo considerada não só como fundamento da República Federativa do Brasil, mas ela vem sendo considerada como o núcleo axiológico do ordenamento jurídico como um todo. O que significa isso? Que toda lei, de todo e qualquer assunto, toda interpretação jurídica tem que passar no filtro da dignidade humana. O que é isso? São aquelas condições mínimas saudáveis para a pessoa ter uma vida saudável, para a pessoa ter uma dignidade, tá? Então, dignidade da pessoa humana hoje vai muito além de ser um fundamento da República Federativa do Brasil. Toda interpretação jurídica hoje tem que se pautar pela dignidade humana, que tem a ver, quem lembrar lá dos direitos sociais que nós estudamos, tem tudo a ver com aquele mínimo existencial, né, que são as condições mínimas básicas para uma pessoa ter uma vida saudável, né? Hoje, com essa pandemia que nós estamos passando agora do coronavírus, essa situação toda, e obviamente essa repercussão econômica que está acontecendo, o pacote que vocês todos aí estão sabendo do governo federal para ajudar as pessoas, os autônomos que não estão podendo trabalhar e, né, vão ficar sem acesso até mesmo à alimentação, esse pacote, né, de ajuda agora emergencial está totalmente ligado à questão da dignidade da pessoa humana. Ok? E, finalmente, no inciso... Mentira, finalmente não. No inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que busca justamente o pleno emprego, uma vez que o emprego está totalmente relacionado também a essa dignidade humana, uma vez que é através do emprego, do trabalho, que as pessoas vão ter o mínimo existencial. E aí sim, finalmente, no inciso 5, nós temos o pluralismo político, que o objetivo do pluralismo político é justamente favorecer a democracia, que são as divergências de opiniões existentes, bem como aumentar a participação popular na condução dos negócios do Estado, né? Então, nós vimos aí, na unidade que estudamos, os direitos políticos, vimos que direitos políticos são direitos subjetivos dos cidadãos de participarem
da condução política do Estado, através de eleições, iniciativas populares, plebiscitos, referendos e por aí vai. Tá? Então, esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Na sequência, nós teremos aqui no artigo 3º os objetivos da República Federativa do Brasil. Eu vou dar uma dica para vocês, porque muitas vezes cai em provas fechadas de marcar objetiva, eles misturam esse artigo 1º com esse artigo 3º, sendo que o 1º é fundamento e o 3º é objetivo. Não confundam, gente, porque quando for um objetivo, percebam aí no artigo 3º que sempre começa com um verbo. Olha só para vocês verem. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá? Então, percebam, os objetivos que estão lá no artigo 3º, eles sempre vêm com um fazer. A ideia aqui é um atuar. É algo que o Estado tem que buscar, realizar, fazer. Já nos fundamentos, não, né? São as ideias que embasam todo o nosso ordenamento jurídico. Com base nisso, nós temos que tratar aqui um pouquinho das características essenciais de uma federação. Eu vou falar para vocês aqui as principais características de toda e qualquer federação. Não estou falando aqui só da Federação Brasileira. Estou falando de qualquer federação se pauta por essas características que vamos trabalhar agora, que são as características essenciais, tá? Até porque nós já vimos que, pegando a Federação Brasileira com a federação, né, mais assim, que foi a primeira federação que surgiu, que é a dos Estados Unidos, a nossa forma de surgimento é completamente diferente, né? Uma foi agregação, a nossa foi segregação. Mas nós somos federação exatamente igual os Estados Unidos também é uma federação. Certo? E quais são essas características essenciais? Primeira, sem dúvida nenhuma, é a descentralização política. Por que nós estamos falando de descentralização política? É o que eu estou falando desde o início. Para ser uma federação, nós temos que ter 2 ou mais núcleos de poder. O poder, ele não é centralizado em um único ente. Nós vamos ter vários polos de poder. A partir do momento que temos esses polos de poder, haverá a descentralização política. Então, toda federação é formada por uma descentralização política. Que nos remete à segunda característica, que é a autonomia dos entes federativos ou entes federados. Como falei, apenas um ente será dotado de soberania.
Todos os outros terão autonomia. E o que é essa autonomia do ente federativo? Essa autonomia, ela se embasa na chamada tríplice capacidade. Tríplice porque são 3. Cada ente federativo terá 3 capacidades, que são a auto-organização, o autogoverno e a auto-administração. O que significa isso? O que é a auto-organização? A auto-organização está ligado à autolegislação. Significa que o ente federativo, ele vai ter autonomia para elaborar as suas próprias normas. A auto-organização, a autolegislação. Então, vamos pensar no Brasil. Nós temos aí a esfera municipal, estadual, distrital e federal. Cada ente federativo desse tem liberdade, tem autonomia para elaborar suas próprias normas. Então, nós que estamos aqui, moramos, residimos, somos domiciliados em Belo Horizonte, nós temos que respeitar normas municipais, estaduais e federais. Por quê? Cada ente federativo tem autonomia para elaborar suas próprias normas. A segunda capacidade, né, porque é uma tríplice capacidade, é o autogoverno. O autogoverno é bem simples de entender, por quê? Cada ente federativo terá liberdade para, tá? Vai escolher os seus representantes. Então, no município, ente federativo municipal, escolhe os seus representantes municipais. Estaduais, a mesma coisa, distritais, a mesma, federal, a mesma coisa. Então, esse é o autogoverno. E, finalmente, a autoadministração. Essa autoadministração significa que os entes federativos têm autonomia para prestarem os seus serviços públicos. Ou seja, cada um vai gerir a forma pela qual os seus serviços públicos serão prestados. Então, vamos imaginar, um município vai prestar o seu serviço público de saúde. Como? Ele vai prestar, ele vai gerir. Como que vai ser a saúde pelo Estado? Como que vai ser a saúde pela União? Como que vai ser a educação? Como que vai ser... E aí por aí vai, né? Todos os serviços públicos. Então, essa autonomia significa exatamente isso. É a tríplice capacidade. Capacidade de elaborar suas normas, ter os seus representantes e gerir os seus serviços públicos. Essa é a segunda característica de uma federação. A terceira característica de uma federação é a que está ligada à questão da participação. Como assim? Nós temos uma vontade que é a vontade central, também conhecida como vontade geral, que sem dúvida nenhuma é aquela representada pela União Federal. Mas
Já que nós temos outros centros de poder, nós temos que ter um mecanismo pelo qual esses outros centros de poder participem, de alguma forma, na vontade central, na vontade geral. E como que no Brasil, agora vamos falar da Federação Brasileira, como que no Brasil as vontades parciais, que seria aqui a vontade dos Estados-membros, como que elas participam na vontade central, na vontade federal? No Brasil se dá através do Senado Federal. O que é o Senado? É o órgão que representa os interesses dos Estados-membros. Perante quem? Perante o país todo. Ou seja, é uma forma do ente parcial, né? É uma forma do Estado-membro, de alguma forma, mostrar a sua vontade no ente federal. Tá? Então, no Brasil, essa participação se dá através do Senado Federal. A característica, falamos, para quem quiser anotar, é a questão da soberania do Estado, que é o Estado centralizado, que agora está representando a vontade geral. Então, só esse que vai ter soberania, porque os demais terão autonomia. Ou seja, a soberania é da República Federativa do Brasil. Porque senão, imaginem, gente, se você me falasse que um Estado-membro ou um município tem soberania, vamos imaginar que a Argentina atacasse o Brasil. A Argentina atacou o Brasil. Se você falar que o município de Belo Horizonte, igual todos os municípios, tem soberania, poderia o município de Belo Horizonte declarar guerra à Argentina? Poderia, tá? Mas por que que isso não pode? Porque o único que tem soberania é a União Federal, tá? Porque é ela que representa a vontade geral. Então, só através dela que pode vir a gestão dos interesses gerais. Enquanto os estados protegem os interesses regionais, enquanto os municípios protegem os interesses locais. É assim que funciona. Muito bem. Próxima característica de uma federação da Constituição. O que nós temos aqui? Se nós estamos falando de federação que tem uma divisão de poderes, se o poder não está centralizado, mas está dividido, nós temos que ter um órgão que vai, de alguma forma, proteger e fiscalizar o cumprimento, a aplicação, a interpretação da norma suprema deste Estado federado, que é a Constituição Federal. Então, se nós temos essa norma suprema, que é uma Constituição Federal, e o nosso poder não está centralizado, ele está completamente dividido,
nós temos que ter um órgão que vai proteger a nossa norma suprema, que, no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. Então, a proteção da Constituição é isso, tem que ter um órgão que protege a norma suprema da federação. No Brasil, esse órgão é o STF. Sexta característica de uma federação é a chamada indissolubilidade do pacto federativo. Indissolubilidade do pacto federativo. Que indissolubilidade é porque não se dissolve o pacto federativo. A separação de entes federativos em uma federação, ela é chamada de direito de secessão. Secessão escreve assim, ó, gente, para vocês não confundirem. Secessão. O que é o direito de secessão? É o direito de separação. Ou seja, nós temos aqui no Brasil a União Federal, 27 Estados-membros, Distrito Federal e não sei o número exato de quantos municípios nós temos no Brasil. Se depois alguém quiser dar uma jogada aí no Google para mim, só no Brasil, só em Minas Gerais, acho que a gente beira 800 e tantos municípios. Se você for pensar com todos aí de todos os estados, esses são os nossos entes federativos. O que seria o direito de secessão? O direito de 1, 2, 3, alguns entes federativos quererem sair da federação, se separar da federação. Aí, ó, já jogaram aqui para mim, ó, Matheus e o Marcos. São 5.571 municípios. Então, nós temos aí, ó, 5.571 municípios, 27 estados-membros, Distrito Federal e União Federal. São todos esses entes federativos dotados de autonomia. Se vamos imaginar, exemplo que vira e mexe a gente escuta mais, né? O Sul. O Sul quer separar do Brasil e não fazer parte mais da República Federativa Brasileira. Primeira pergunta, gente, é possível os estados do Sul separarem do Brasil? Não é, porque isso seria o quê? Uma secessão, que é a separação. E o direito de secessão, ele é proibido pela nossa Constituição. Qual que é o fundamento de se proibir o direito de secessão? Vai trazer um desequilíbrio para toda a federação. Então, se nós formos, quem tiver aí com a Constituição, por favor, artigo 1º da Constituição, diz lá, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Essa união é indissolúvel, ou seja, não se admite o direito de secessão, tá? Então, essa característica, sexta característica, indissolubilidade do pacto federativo, significa que não se admite numa federação o direito de secessão. O Matheus está me perguntando, existe alguma federação que prevê esse direito de secessão? Não. Por quê?
federação é justamente para trazer um equilíbrio entre os entes federativos. Se você permite secessão em federação, deixa de ser federação, tá? Então, não tem, não. Aí tem que ser uma outra forma de Estado. Poderia ser, se você quer permitir que entes federativos se separem, porque a partir do momento que ele vai se separar, ele vai passar a ter soberania. E aí vai ser um soberano com outro soberano. Já não vai ser uma relação de soberania com autonomia. Então, aí você pode ter uma confederação, que aí vai ser entes dotados de soberania fazem ajustes, pactos e tratados entre si. Aí isso é uma confederação, tá? Para ser federação, não pode existir essa secessão. Se eu não tiver respondido, você volta a me falar, ok? Muito bem. Sexta característica, então. Vamos para a sétima. A sétima característica, eu vou falar dela agora, mas nós vamos aprofundar demais nesse assunto, que é a repartição de competências. Olhem só, gente, se nós estamos falando que numa federação nós temos vários centros de poder, como que nós vamos organizar esses centros de poder? Se nós chegarmos e falarmos assim, vocês todos têm poder, então vocês fazem o que vocês quiserem, vocês já imaginaram a bagunça que seria? Porque nós teríamos, igual os meninos colocaram aqui para mim, 5.571 municípios, mais 26 estados federados, mais Distrito Federal, mais a União Federal, todos eles fazendo o que eles querem, da forma que eles querem, de acordo com o interesse deles. É claro que isso não iria funcionar. Iria ser uma bagunça. Então, para evitar essa bagunça, o que a Constituição faz? Ok, nós temos vários centros de poder, mas eu vou dizer o que cada centro de poder pode fazer. E eu vou fazer isso como? Repartindo as competências. O que seria essa competência? É como, quando e onde vocês podem atuar. Então, vamos imaginar. Nós precisamos de uma lei civil para organizar a sociedade. Todo mundo vai poder fazer lei civil do jeito que quiser? Não, vamos organizar. De quem é a competência para legislar sobre lei civil, direito civil? Aí está lá na Constituição dizendo que é da União. Então, você já sabe que o ente federativo responsável por esse assunto é a União. Mas aí vai lá o município e faz uma lei de direito civil. Bom, se a Constituição falou que é da União e o município foi lá e fez, claramente essa lei do município é inconstitucional, porque ele feriu a Constituição, tá? Então, gente, essa repartição de competências, ela é muito importante, muito detalhada, e a gente vai aprofundar nisso para vocês entenderem como que funciona, tá? Não vai ser hoje, porque esse tema é um tema para uma aula só. A gente fala só de repartição de competências, tá certo? Mas essa é, sem dúvida nenhuma, uma característica de uma federação, tá ok? Tem que organizar o que cada ente federativo pode fazer. Isso é repartição de competências. E essas são as principais características de uma federação, tá? Todas as federações têm essas características básicas. Até aqui, gente,
Vocês estão muito caladinhos, eu não estou vendo, assim, videozinho de ninguém. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me ouvindo? Tá ficando claro? Me deem só um feedback, só para eu saber se está tudo bem. Sim, sim, sim. Ok. Joia. Então, beleza. Já vi que vocês estão aí tudo bonitinho. O que a gente começa a fazer agora, antes de estudarmos essa repartição de competências, igual eu falei para vocês? Espera aí. Bruno, repassar as 7 características, por favor. Vamos. Quais foram as 7 características que nós trabalhamos de uma federação? Primeira, descentralização política. Segunda, autonomia. Terceira, participação. Quarta, soberania do ente federal. Quinta, proteção da Constituição. Sexta, indissolubilidade do Pacto Federativo. E sétima, distribuição de competências. Essas são as 7 características de uma federação. Só beber uma aguinha aqui. Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora, antes de entrarmos na repartição de competências? Vamos falar um pouquinho dos principais tópicos e os principais assuntos de cada ente federativo, tá? Rafa está pedindo a quarta. A quarta é a soberania do Estado Federal. Quarta característica, soberania do Estado Federal. Nós vamos falar um pouquinho, então, de cada ente federativo, para depois nós entrarmos na repartição de competências. Quais são, voltando, os nossos entes federativos? União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, tá? A gente fala um pouquinho desses 4 entes, para depois estarmos aptos para a repartição de competências. Vamos começar, então, primeiro ente federativo, União Federal. A União Federal, quem tiver, por favor, com a Constituição, vocês vão perceber que a União, ela está regulamentada do artigo 20 até o artigo 24 da Constituição Federal. Então, lá no capítulo 2, artigo 20 a 24, nós temos a União, que é o nosso primeiro ente federativo. A União, vocês vão ter que ter um cuidado, porque o que acontece? A União, ela pode ser, ao mesmo tempo, uma pessoa jurídica de direito público interno, e aí ela vai ser um ente federativo, mas ela também é quem atua em nome da federação. E aí ela vai ser o ente dotado de soberania, que aí vai ser o Estado Federal que representa a República Federativa do Brasil. Então, gente, a União, a gente realmente só consegue saber em qual posição que ela está, tendo em vista qual ato que ela está exercendo. Se ela está exercendo algum ato de representação da República Federativa do Brasil, ali ela é o ente soberano. Se ela está em algum ato de representação da vontade central, da vontade geral do país, ela vai estar representando o ente federativo federal, tá? Então,
Aonde que está a grande dificuldade? O Constituinte não separou para a gente. Quando que a União é união ente federativo, e aí ela tem autonomia, e quando ela é união, representando o Estado soberano, e aí ela é República Federativa do Brasil, dotado não de autonomia, mas sim de soberania. Tá certo? Vamos imaginar, por exemplo, se a gente pega lá na Constituição, olhem para vocês verem o artigo 21, que é um dos artigos de competência, fala lá, compete à União. O inciso 1 fala assim, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Nesse inciso 1, vocês acham que essa união aqui está representando a República Federativa do Brasil soberana ou está representando a vontade geral da nação, sendo um ente federativo? O que vocês acham? Vamos ver se alguém me responde aqui. Soberana, né? Então, aqui é a União soberana, porque é a República Federativa do Brasil. Agora, se você vai lá para o 21, inciso, vamos imaginar, 7. 21, inciso 7. É competência da União? 7. Emitir moeda. Aqui é a União soberana ou é a União autônoma, representando a vontade geral, central da nação? Autônoma, né? Percebam, tudo aqui está no mesmo artigo e tudo aqui está se referindo à união, tá? Então, volta naquilo que eu falei. Nós só saberemos se estamos nos referindo à união soberana ou à união autônoma em um caso concreto, em uma situação específica que dê para você analisar se ela está exercendo supremacia ou se ela está representando a vontade geral da nação. Nós temos o outro inciso ali que diz declarar guerra. União podendo declarar guerra. Isso aí é soberania ou autonomia? Obviamente que vai ser soberania, tá? Então, tem esse detalhe da união. O que é mais importante aqui na união? Nós temos lá no artigo 20, onde começa o capítulo da união, os bens da união. E aí, pessoal, olhem só. Artigo 20, são bens da união. E aí vem lá uma enumeração enorme, né? Vem vários incisos mostrando quais são os bens da união. Nós vamos aí até o artigo 11, tá? O que acontece? Isso aqui é um assunto um pouquinho decoreba, né? Vocês vão ver aí que é um inciso completamente enumerativo. Eu não vou cobrar essa decoreba de vocês, tá certo? Eu não vou exigir que, por exemplo, na nossa prova, vocês saibam me dizer quais são os bens da União, porque vocês vão reparar que daqui a pouco tem outro artigo que fala, são bens dos estados, tá? Então, é uma decorebinha, assim, bem difícil. Mas não se iludam achando que eu não vou cobrar, não se iludam achando que isso não seja cobrado na vida real, tá certo? É muito comum, principalmente, olhem lá, deem uma olhada só para eu explicar para vocês, o artigo 26.
que trata dos bens dos estados. E aí fala lá, incluem-se entre os bens dos estados, e aí vem outra enumeração. É muito comum eles colocarem nas provas, fazer uma questão objetiva da seguinte forma: são bens da União, exceto. E aí, no meio lá da questão, eles colocam um bem que é do Estado. E aí, obviamente, que você só acerta se você souber, tá? Então, eu quero que vocês saibam que tem esse artigo 20, que trata dos bens da União. Acho interessante vocês darem uma lida nele, tá? Não vou cobrar essa decoreba de vocês, mas acho que é interessante vocês darem uma lida. Se nós estivéssemos lá na nossa sala, eu ia tirar esse tempinho, assim, pelo menos para a gente juntos passar o olho nesses incisos, pelo menos para ser um assunto que vocês já tenham tido um contato. Como nós estamos aqui nessa forma online e tudo, não vou ficar lendo o artigo com vocês, porque já é difícil, já é algo que nós não estamos acostumados, tá? Mas fica aí esse para casinha para vocês darem uma lida nesse artigo 20 que fala dos bens da União. Até aqui, tudo bem com a União? Vamos passar para o nosso segundo ente federativo, que agora é o Estado-membro. Então, agora nós vamos falar dos Estados-membros. Os Estados-membros, como ente federativo que são, possuem, então, a autonomia e não a soberania, igual falei. Essa autonomia se refere à tríplice capacidade, que é a auto-organização, autogoverno e auto-administração. Mas vamos ver especificamente no Estado-membro como que nós temos essa autonomia, como que ela se procede, como que ela ocorre. Vamos falar primeiramente da auto-organização do Estado-membro. A auto-organização também chamada de autonormatização, que é a autonomia do ente federativo para elaborar as suas próprias normas. Quando a gente pensa em Estado-membro, quais normas que Estados-membros elaboram? Primeira delas é a Constituição Estadual. Gente, às vezes tem muitos alunos que não sabem que os Estados-membros possuem uma Constituição. Então, percebam, além de termos uma Constituição Federal, que é essa aqui que nós estamos estudando, cada Estado-membro tem a sua Constituição Estadual. Então, nós temos a Constituição do Estado de Minas Gerais, que muitas coisas, não sei se alguém aqui já teve oportunidade de ter contato com a Constituição Estadual, muitas coisas acabam sendo um repeteco da própria Constituição Federal. Mas, às vezes, tem assuntos específicos que são normatizados ali, tá? Então, é muito comum, dependendo, às vezes, se você for fazer um concurso estadual, dependendo, pode ser que a Constituição do Estado lhe seja cobrada, e você tenha que ter um conhecimento. De onde que vem o poder desse Estado-membro elaborar a sua própria Constituição? Vocês devem lembrar, sim, aqui, ó, o Washington falou, deu um exemplo bom aqui, né? A Guarda Municipal. Exatamente. Vocês devem lembrar que, quando vocês estudaram lá no Direito Constitucional 1, acredito que vocês devam ter estudado o poder constituinte.
E esse poder constituinte se divide em dois. É o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é aquele próprio para se elaborar uma nova Constituição. Vai começar uma Constituição novinha, então chama-se poder constituinte originário. O poder constituinte derivado se divide em dois, que é o poder de emendar a Constituição e o poder constituinte derivado chamado decorrente. Esse decorrente é o que nos interessa. Por quê? É justamente o poder que tem os Estados-membros de elaborar as suas próprias constituições estaduais. Vamos dar uma olhada, quem tiver aí, por favor, no artigo 25 da Constituição. O artigo 25 diz assim: os estados, começou estados federados, né? Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Ou seja, aqui no artigo 25 caput, nós temos esse poder constituinte derivado decorrente, que é o poder dos Estados-membros elaborarem suas próprias constituições, tá? E aqui vai ter aplicação de um princípio muito importante, que é exatamente essa parte final do artigo 25, que diz: observados os princípios desta Constituição. Quando manda observar os princípios desta Constituição, isso aqui chama-se princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? O Estado-membro, ao elaborar a sua Constituição estadual, tem que seguir uma linha simétrica com a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é a norma suprema. Ou seja, há assuntos específicos próprios do Estado-membro, mas ele não pode sair da simetria da Constituição Federal. Tá certo? Se ele sair, vamos imaginar um Estado-membro que elabore uma Constituição estadual desrespeitando a simetria federal, o Constituinte previu aqui a possibilidade de intervenção federal. Ou seja, vem aqui a União, retira a autonomia do ente federativo estadual e assume, tá? Isso é intervenção federal. Então, uma sanção para o desrespeito à assimetria é a intervenção federal. E, além de elaborar as suas constituições estaduais, obviamente que os Estados-membros também vão elaborar as suas leis estaduais, tá? Porque é através das suas leis estaduais que eles vão conseguir a terceira capacidade, né, de autonomia, que é a autoadministração, né, para prestar os seus serviços públicos. Os Estados-membros, obviamente, vão precisar elaborar as suas leis estaduais. Tá? Então, aqui é a
organização do Estado-membro. Mas aí nós teremos nós teremos o autogoverno dos Estados-membros. O autogoverno nós vimos que é o quê? A possibilidade do ente federativo escolher os seus representantes. O Estado-membro vai poder escolher os seus representantes, tanto no poder legislativo, quanto no poder executivo. Quais são os representantes do executivo? Governador e vice-governador. E representante do legislativo, nós teremos aqui os deputados estaduais. Então, os estados-membros e os senadores, né? Esqueci dos senadores. Eles vão ter essa autonomia para escolher os seus representantes. Esse é o autogoverno. E, finalmente, nós teremos... Já eu vou aqui nas perguntas, tá, gente? Um minutinho. E, finalmente, nós teremos a auto-administração do Estado-membro. O que é a auto-administração? Possibilidade de prestar, gerir os seus serviços públicos. E aí, serviços públicos das mais diversas espécies, né? Educação, saúde, lazer, moradia e por aí vai. Aí, o Estado vai ter autonomia para identificar como que esses serviços devem ser prestados da melhor forma. Tá? Então, aqui nós temos a tríplice capacidade do Estado-membro. Deixa eu dar uma olhada aqui no Mateus. Professora, quando uma lei estadual fere um assunto específico da Constituição do seu Estado, é declarada inconstitucional pelo Tribunal Estadual ou pelo STF? Mateus, vê se a pergunta é essa. Você tem uma lei estadual feita pela Assembleia Legislativa que feriu um assunto da Constituição do Estado e não da Constituição Federal. Se a sua pergunta for essa lei é inconstitucional, sim, perante a Constituição do Estado. Mas aí é um controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, quem vai analisar essa inconstitucionalidade aí é o TJ do Estado. Só que aí, Mateus, você tem que tomar um cuidado, e isso, às vezes, é bom para confundir as nossas cabeças, que é o seguinte: nós temos muitas leis, muitas normas, muitas determinações da Constituição Estadual que são repetecos da Constituição Federal. Justamente por causa desse princípio que eu falei, que é o princípio da simetria. Então, o que acontece? Você pode ter uma situação na qual uma lei estadual, Assembleia Legislativa, feriu um dispositivo da Constituição do Estado. Só que esse dispositivo da Constituição do Estado é uma simetria de um dispositivo da Constituição Federal. Ou seja, além de estar na Constituição do Estado, está também na Constituição Federal. E aí, se for essa situação, você vai ter que analisar que essa lei estadual está ferindo a Constituição Federal pela simetria estadual. Então, aí já vai ser um controle de constitucionalidade perante o STF, tá? Para ser um controle de constitucionalidade perante o TJ,
tem que ser uma lei estadual que fere a Constituição estadual, que não tenha dispositivo igual na Constituição Federal. Deu para entender? Matheus, acho que sim, né? Acho que eu consegui. Obrigado, respondeu. Ok. Gilmar, se o STF é o guardião da Constituição Federal, quem é o guardião da Constituição Estadual? O TJ, tá? Que é o, digamos assim, a cúpula do judiciário estadual é o Tribunal de Justiça. Então, quem protege, Gilmar, a Constituição estadual é o TJ, que tem a ver com a resposta que eu acabei de dar para o Matheus, que é justamente essa. Se você tem um controle de constitucionalidade perante a Constituição do Estado, esse controle é feito no TJ do Estado, Tribunal de Justiça. Ok? Vamos ver se respondi. Miriam, o que você está me dizendo aqui? 439 páginas, o que é isso? A Miriam falou aqui, gente, 439 páginas, não sei muito bem o que ela está se referindo, deve ser do livro, né? A Constituição de Minas Gerais tem 439 páginas. Ah, sim, tem sim. Achei que você estava pegando a doutrina e vendo que tem 439 páginas. Constituição de MG, beleza. Pessoal, até aqui, estamos caminhando? Acho que sim, né? Ainda falando de Estado membro, nós vamos ter, no artigo 26, eu já fiz referência para vocês. Desse artigo. Peraí que meu chat sumiu aqui, deixa eu buscar ele. Tá. Da mesma forma que nós temos o artigo 20, enumerando os bens da União, no artigo 26, nós temos a enumeração dos bens dos estados. E aí, gente, fica de novo também um para casa para vocês, porque não vou ficar lendo com vocês. Mas aqui nós temos 26. Incluem-se entre os bens dos estados. E aí tem aí uma enumeração, a gente cai de novo aí numa questão um pouquinho de decoreba. Não vou cobrar essa decoreba de vocês, mas pode ser que aí fora, concursos públicos, OAB, acaba cobrando, tá? Então, deem uma lidinha para vocês não ficarem completamente perdidos. Muito bem, vamos agora para o nosso terceiro ente federativo, que é o município. Da mesma forma, agora a gente já está ficando até no automático. Se é um ente federativo, é porque ele tem autonomia e não tem soberania. O que é autonomia? Tríplice capacidade, ou seja, auto-organização, autogoverno e auto-administração. Falando isso agora do município. Auto-organização do município. Que tipos de leis que esse município terá? O município, ele tem a chamada lei orgânica, tá? Que funcionaria, vamos pensar assim, ó meus dedinhos aqui, entre aspas, como se fosse a constituição do município. Mas nunca, jamais na vida de vocês digam Constituição Municipal, porque isso não existe, isso não é verdadeiro. O que se tem é uma lei orgânica do município. Essa lei orgânica, ela visa a dar a estrutura do município, tá? Sem dúvida nenhuma, ela vai dar uma questão de estruturação e fundamentação do município. Além da lei orgânica, os municípios também têm as leis municipais.
tá? E aí, essas leis municipais vão, igual eu falei para o Estado, vão organizar como que o município vai gerir o seu serviço público. Então, através da auto-organização, o ente federativo pode auto-administrar, que é organizar a prestação dos seus serviços públicos. E ainda temos o autogoverno, que é a possibilidade do ente federativo escolher os seus representantes. Aqui, nós teremos no âmbito municipal o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores do legislativo. Então, esse é o autogoverno do município. Na autoadministração, igual eu falei, o município vai gerir a prestação dos seus serviços públicos. Eu queria voltar um pouquinho com vocês na questão da lei orgânica do município, que está ligada à auto-organização, porque ela tem alguns detalhes que são muito cobrados em provas e é interessante vocês terem uma noção disso. Nós vamos lá para o artigo 29 da Constituição Federal, que trata dos municípios. No município, o artigo 29 vai lá e diz assim: o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Então, primeira observação: a lei orgânica do município também tem que respeitar o princípio da simetria, que é respeitar a linha geral da Constituição Federal e da Constituição Estadual, tá? Que é a parte final. Aonde que essa lei orgânica vira e mexe é muito cobrada em prova. Vocês ainda não estudaram, provavelmente, o processo legislativo, que é o processo de elaboração das leis. Isso normalmente a gente estuda quando estamos falando de poder legislativo, tá? O que acontece? Regra geral, o processo legislativo, ele começa no legislativo, né? Vamos pensar assim, um processo legislativo de uma lei federal. Pode começar na Câmara, vai para o Senado para revisionar, ou começa no Senado e vai para a Câmara para revisionar. Se for aprovado, vai para o chefe do Executivo. E o chefe do Executivo pode sancionar ou vetar. Em regra, os projetos de leis exigem o que chamamos de maioria simples ou maioria absoluta de aprovação. Que aí são números que depois eu até detalho com vocês, mas para a gente não fugir do nosso tópico. O que muda nessa lei orgânica? Primeiramente, quem tiver com 29 me acompanha. Votada em 2 turnos. Então, isso já faz ela ser diferente. Porque as leis, de forma geral, elas não passam por uma votação em 2 turnos. Normalmente é 1 turno só. Então, isso já é um detalhe da lei orgânica. Segundo, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Esse é o quórum, 2/3. Normalmente, as leis são aprovadas por maioria simples ou maioria absoluta. Aqui são 2/3. Que a promulgará. Ou seja, não há na lei orgânica a participação do executivo.
igual eu falei para vocês. A gente escuta muito, né? Com certeza vocês já viram aí que foi para a mão do presidente para ele vetar ou sancionar. Foi para a mão do governador para ele sancionar ou vetar. Lei orgânica não vai para a mão do chefe do Poder Executivo, que seria o prefeito, porque nós estamos no âmbito do município, tá? Então, esses 3 detalhes são muito cobrados no que diz respeito à lei orgânica. Primeiro, retomando, ela tem 2 turnos de votação, ela tem um quórum de 2/3 de aprovação e ela não passa na mão do chefe do executivo para sancionar ou vetar. Matheus está me perguntando se tem o mesmo processo de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, mesmo não sendo Constituição. Não. A PEC é mais ainda rígida, mais formal ainda. A PEC, Matheus, dá uma olhada para mim, se você tiver aí com a Constituição, no artigo 60. O artigo 60 traz o procedimento de emenda constitucional. Ele ainda é mais rígido do que a elaboração de uma lei orgânica. Tá certo? Vocês vão ver aí que no artigo 60, não é qualquer um que pode dar início a uma PEC, tá? Aqui tem o procedimento próprio, todos os detalhes. Dá uma lidinha aí e vê se você tem alguma dúvida nisso aí. Ok? Até aqui tudo bem com os municípios? Bom, o que eu tenho mais para falar? Não, de município, acho que é basicamente só isso. Tudo bem, gente? Deu uma sumida aqui, mas acho que tá todo mundo aqui, né? Tá. Deu uma sumida aqui na câmera, mas tá todo mundo aqui. Joia. Vamos passar para o outro ente federativo agora, que é o Distrito Federal. Distrito Federal é um ente federativo. Se é ente federativo, tem autonomia. Peraí, antes de eu ir para o Distrito Federal, o Gilmar está me perguntando. A lei orgânica pode ser modificada de maneira simples ou existem leis orgânicas que não podem ser mudadas? Que não pode ser mudada, não. Toda lei orgânica pode sim ser mudada, não tem problema. O procedimento para se mudar uma lei orgânica é esse mesmo procedimento para fazê-la. Então, vai ter 2 turnos de votação, quórum de aprovação de 2/3, e não precisa de sanção ou veto do prefeito, ok? Mas mudar pode sim, sem problema nenhum. Há possibilidade de emendar a lei orgânica? Sim, né? É mais ou menos a pergunta que o Gilmar fez. Podemos modificar a lei orgânica? Pode sim. O procedimento vai ter que ser esse. Você não pode modificar uma lei orgânica pelo procedimento simples de se fazer uma lei, porque ela tem um procedimento diferenciado. Então, você tem que respeitar esse procedimento diferenciado para alterá-la. Exatamente. Rafael falou aqui, princípio do paralelismo, ou também da simetria. Exatamente. Certíssimo? Voltando, então, para o Distrito Federal, nosso próximo ente federativo. Como ente federativo que tem autonomia, o que significa que tem a tríplice capacidade, que vocês já estão cansados de saber agora. Auto-organização, autogoverno e auto-administração. Vamos falar um pouquinho da auto-organização do Distrito Federal. Distrito Federal, nós vamos lá para o artigo 32 da Constituição. O artigo 32... Peraí que eu me perdi aqui. Vai lá dizer assim. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei
orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará. Ou seja, gente, Distrito Federal também tem lei orgânica. Distrito Federal não tem Constituição distrital. Então, gente, olhem que interessante. Eu falo que muitos alunos, às vezes, me perguntam assim, professora, mas o que é o Distrito Federal? Porque nós temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. O Distrito Federal é um estado? Não, ele não é um estado, ele é o Distrito Federal. O Distrito Federal é um município? Não, ele não é um município, ele é o Distrito Federal. E que raio que é esse Distrito Federal? O que é isso? Né? O Distrito Federal, gente, é simplesmente um território que foi escolhido para ter a sede da República Federativa do Brasil. E por ali, e porque ali está a sede da República Federativa do Brasil, ele tem normatizações e questões completamente peculiares, tá? Então, Distrito Federal não é estado, Distrito Federal não é município. Ele é um 4º ente federativo. Ora, ele se aproxima das normas de município, ora, ele se aproxima das normas de estados, tá? E ali nós vamos chamar de leis distritais. Você não fala lei municipal e você não fala lei estadual, você fala lei distrital. E que tipo de normas que esse Distrito Federal vai ter? Primeiramente, igual eu falei para vocês, ele tem uma lei orgânica. Então, nesse aspecto, ele caiu para o lado dos municípios. E além das leis orgânicas, além da lei orgânica, o Distrito Federal terá também as leis distritais, que vão servir justamente para ele se auto-administrar. Ou seja, através das suas leis distritais, ele vai poder gerir a prestação do seu serviço público. Tá certo? Além da auto-organização, o Distrito Federal vai ter o seu autogoverno. Ele vai ter um governador, um vice-governador, e ele vai ter deputados distritais. Tá? Então, governador, vice-governador e os deputados chamados de deputados distritais. Algumas questões muito pertinentes do Distrito Federal. Professora, você sabe de outro país que tenha um Distrito Federal igual ao nosso? Gilmar, vou ter que dar uma pesquisada para você, tá? Me dá um tempinho aí, acabando essa aula aqui, eu vou dar pesquisada como é que funciona o Distrito Federal, se tem outros países que tem esse Distrito Federal, que foi um território separado, com autonomia própria, só porque ali está a sede da República Federativa, tá? Eu vou pesquisar para você. O que nós temos de relevante aqui nesse Distrito Federal? Se vocês perceberem lá no artigo 32, olha só, o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios. Gente, o Distrito Federal, ele não tem municípios, tá? Ele é um ente federativo que tem apenas um centro de poder. Porque quando você pensa no Estado membro, você tem o Estado membro que dentro dele tem os municípios. Então, você tem ali vários centros de poder. Quando você pensa no Distrito Federal, ele não pode se dividir em municípios, justamente porque por ali está a sede da República Federativa do Brasil, o Constituinte achou por melhor manter o poder um pouco mais
centralizado. Aí vocês devem estar pensando assim, ué, mas vira e mexe eu vou ali para Brasília e tal, e aí o povo fica falando em cidade satélite. Essas cidades satélites não são os municípios? Não, não são. Essas cidades satélites, elas são divisões administrativas. Porque se você falar que é um município, passa a ser ente federativo e aí tem autonomia. Se você falar que não é município, não tem autonomia. E essas cidades satélites têm autonomia? Não. Quem administra as cidades satélites, quem administra as cidades satélites é o próprio Distrito Federal. Tá? As cidades satélites não têm essa autonomia. Eles têm um administrador que faria como se fosse, às vezes, do prefeito, tá? Mas nunca chama essa pessoa de prefeito, porque ele é um administrador, tá? Quem gere tudo de uma cidade administrativa é o próprio Distrito Federal. A Desirê está me perguntando, o Distrito Federal também possui autonomia e tríplice organização? Sim, sim. O Distrito Federal é ente federativo. Ele tem tríplice capacidade. Auto-organização, elaborar suas próprias normas, que são a lei orgânica e as leis distritais. Autogoverno, escolher seus representantes, que são governador e vice-governador do Distrito Federal e os deputados distritais. E a autoadministração, o poder de prestar os seus serviços públicos, tá? Distrito Federal, sim. Quem não tem autonomia são as cidades satélites que a gente escuta ali, perto de Brasília, ao redor de Brasília. Ali são simples descentralizações administrativas, tá? Cuidado com isso. Que mais que a gente tem que falar de importante? O Distrito Federal, por ele ser a sede da República Federativa do Brasil, nós falamos que ele tem uma autonomia, porque ele tem, igual a Desirê me perguntou aqui, mas ele tem uma autonomia parcialmente tutelada pela União. Por que isso? Vamos dar uma olhada, quem tiver para mim, lá no 32, parágrafo 4º. 32, parágrafo 4º diz assim: lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros militar. O que acontece, gente? A polícia civil, militar e o Corpo de Bombeiros militar do Distrito Federal são geridos pela União. Mas o Distrito Federal não tem autonomia? Tem. Por isso que nós falamos que ele tem uma autonomia parcialmente tutelada pela União. E por que a União Federal resolveu, então, gerir a Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros? Justamente porque ali tem o centro da República Federativa do Brasil, por uma questão de segurança nacional. Então, gente, não sei se nessa sala aqui tem policiais militares, porque é muito comum, né? Um policial militar de Minas é gerido pelo Estado de Minas Gerais. E ele ganha conforme o Estado de Minas Gerais. Um policial militar do Distrito Federal é gerido pela União. Então, ele ganha como Polícia Federal. Tá? Olhem que interessante isso. Tá certo? Justamente por causa dessa autonomia parcialmente tutelada pela União. Além do mais, a União organiza e mantém
o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, de novo, se você é, por exemplo, um defensor público no Distrito Federal e você é um defensor público em Minas Gerais, quem te administra é o Estado de Minas Gerais, você recebe segundo Minas Gerais. Se você é um defensor público do Distrito Federal, quem te gere é a União Federal. Então, lá você recebe como um defensor público federal. Tá? Um defensor público distrital é tratado da mesma forma que um defensor público federal. Um promotor de justiça distrital é tratado da mesma forma que um promotor público federal, o MPF. Tá certo? Por isso que, não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas quem tem grande objetivo de vida de fazer concurso público, se você estiver disposto, sem dúvida nenhuma, o Distrito Federal é onde tem os melhores salários. Por quê? Porque lá a gestão federal é muito presente, é muito intensa. Então, ao invés de receber como se fosse Estado, você recebe como se fosse federal. Tá certo? Isso que significa autonomia parcialmente tutelada pela União do Distrito Federal. Espera aí, tem umas perguntas aqui. Washington, professora, no final da sua aula de hoje, me passa o link da sua aula de segunda-feira. De segunda-feira é a de qual aula? A de teoria do direito ou a de civil 4? Segunda-feira eu dou 2 aulas, depois você me fala. De qualquer forma, Washington, não sei se eu já falei com vocês, gente, que eu criei um canal no YouTube, justamente para eu poder disponibilizar lá todas as minhas aulas. Vou colocar aqui, ó, quem já quiser ir para lá, acabando a aula, todas as minhas aulas eu já estou colocando lá. É só você jogar no YouTube assim, ó, Paula Cesarino. Ixi, não foi não? Foi. Paula Cesarino no YouTube. Vou pôr aqui. Tá tudo lá. Rafael, todo funcionário público do Distrito Federal é funcionário público federal? Não. Nem todo. Tá? Tem que ter cuidado. Por exemplo, Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Quem administra é o Distrito Federal. Se você é um funcionário de lá, você está sendo administrado pelo Distrito Federal. O que é administrado pela União? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, tá? Os demais serviços públicos são a cargo do Distrito Federal. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Matheus, Luiz. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal? O que tem, Matheus? Não entendi a sua pergunta. O que tem o Tribunal de Justiça do Distrito Federal? Existe. Existe e está lá na linha, né? É a segunda instância do Poder Judiciário do Distrito Federal. O Gilmar, a PM dos estados estão subordinados diretamente ao governador. No caso do Distrito Federal, a PM está subordinada diretamente ao presidente da República? Sim. Sim. Viu, Gilmar? Washington, tá, de teoria do direito, ok. Matheus, respondido, obrigado. Seria perguntado se era gerido pela União. Joia. Isso aí. Então, deu para entender, gente? Muito bem, pessoal. Então, olhem só, até agora, o que nós fizemos? Estudamos essa questão de organização do Estado com os principais entes federativos e as principais questões de cada um deles, que são União, Estados-membros do Distrito Federal e
municípios. Tá certo? O nosso próximo passo agora é começar a estudar a repartição de competências, tá certo? Só que acho que a gente deveria parar por aqui, porque já foi uma enxurrada de conteúdo. Se vocês pegarem uma doutrina aí para abrir tudo que eu dei para vocês hoje, vocês vão ver que nós já temos uma quantidade bem boa aí de páginas para vocês estudarem. E a repartição de competências, seria interessante a gente dar ela numa aula só, para não repartir, tá? Porque é um tema, não é difícil, mas ele é bem detalhado. Eu preciso que vocês estejam bem descansados, bem atentos, tá? Para vocês não perderem. Então, vamos deixar para a gente falar de repartição de competências na próxima aula. Pode ser? Eu queria saber se ficou claro, se tem alguma dúvida, se vocês querem perguntar. Eu vou disponibilizar para vocês um resumo escrito disso tudo, tá? Vou disponibilizar o link dessa aula, que já está sendo gravada, e um resumo escrito também desse material. E aí, com essa aula, o meu resumo escrito e uma doutrina, vocês fecham qualquer assunto aí de organização do Estado. Fechado? Então, pessoal, agradeço muito, muito obrigada de vocês estarem aqui, né? Eu sei que é difícil, nós estamos nos adaptando. Se Deus quiser, vai passar rápido. Isso é uma fase temporária, tá? Isso tudo vai passar, tá? Já já nós estamos lá na sala de novo, que é o que todo mundo quer, viu? Muito obrigada, fiquem com Deus e vejo vocês quinta-feira que vem. Eu estou com o contato da Gabi, tá? Do WhatsApp dela. E aí eu vou fazer sempre assim. Eu vou mandar o link para a Gabi, ela espalha para vocês, e coloco também no Google Class, tá? Que aí quem quiser, já no Google Class, já pode ir entrando. Eu espero vocês no horário da nossa aula. Ok? Peraí, deixa eu ver que tem gente me perguntando aqui algumas coisas. Gilmar, professor, eu não sou seu aluno neste período, mas eu gosto muito de participar das suas aulas. Um abraço. Ô, Gilmar, muito obrigada. Agradeço. Você já foi meu aluno ou vai ser ainda? Já foi. Já fez essa matéria? Não sei se o Gilmar já fez essa matéria. Mas que bom, fico feliz, viu? No primeiro período. Ah, muito bom, viu? Você é sempre muito bem-vindo, tá? Seja sempre bem-vindo e para enriquecer nossas aulas. Adoro, tá? Então, pessoal, alguém mais tem alguma coisa, mais algum comentário? Se alguém quiser colocar uma voz aí também, às vezes eu também fico querendo ouvir vocês. Não? Então, joia. Então, boa noite, bom descanso. Muito obrigada mais uma vez. Vejo vocês na aula que vem. E vamos acompanhando, me acessem a hora que vocês precisarem. Tá bom? Beijo, obrigada.